Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um programa focado na troca de ideias, sem censuras, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, sempre um especialista por episódio. Nosso programa está disponível nos agregadores de podcast, no YouTube. Além disso, em 2022, o Papo no Auge também está na Rádio Paulo Freire, AM 820, uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco, toda quinta-feira, às 12h30, na hora do seu almoço, um papo sempre no auge, muita informação, muito conhecimento sendo gerado, de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito. Vamos pro auge! O tema de hoje no Papo no Auge é a China, de cultura milenar. Esse país asiático é o mais populoso do mundo, com 1,4 bilhão de pessoas em seu território. São 4.000 anos de uma história singular e complexa, de muitas dinastias imperiais a uma república popular. Uma China aberta a novas possibilidades, sem abrir mão de sua tradição. Uma China capitalista, ainda comunista, de sua vasta muralha, verá esse gigante, o mundo por trás dos muros? Essas e outras perguntas serão respondidas pelo professor Dr. Elias Jabbour, doutor em Geografia pela USP. O professor Elias é professor adjunto da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas e do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais. O professor Elias é ainda subchefe do Departamento de Evolução Econômica da UERJ, é bolsista do Programa de Incentivo à Produção Científica, Técnica e Artística da UERJ também. Foi entre abril de 2006 e fevereiro de 2007 assessor econômico da presidência da Câmara dos Deputados em Brasília. Tem experiência na área de Geografia e Economia, com ênfase em Geografia Humana e Econômica, Economia Política Internacional e Planejamento Econômico, atuando principalmente nos seguintes temas: China, categorias de transição ao socialismo, estratégias e experiências nacionais e comparadas de desenvolvimento, categoria marxista de formação econômico-social e pensamento independente de Inácio Rangel. É um dos autores, juntamente a Alberto Gabriele, do livro China, o Socialismo do Século XXI, editado pela Boitempo. E, segundo o professor Elias, esse livro está entre os 20 livros de economia mais vendidos no país. E vamos falar sobre ele também. E é uma honra receber o senhor, professor Elias, no Papo no Auge, um nome de muito peso, falando sobre um tema quente. Seja mais uma vez bem-vindo. E antes de começarmos o nosso bate-papo, algumas perguntas curiosas de nossa parte sobre as suas escolhas, professor. Por que enveredar pela docência, pela pesquisa, pelos estudos sobre a China? E mais uma vez, seja bem-vindo. Eu estou super contente de estar nesse programa, o Papo no Auge, né, e conhecê-lo não pessoalmente, mas virtualmente, Saulo. E saiba que se eu não fosse convidado, certamente eu me convidaria para participar do seu programa, porque eu gosto de pessoas inteligentes, eu tenho síndrome de abstinência de conversar com pessoas interessantes, inteligentes. Você é uma pessoa que tem esses atributos que eu admiro tanto. A geografia, para mim, é um lance que é interessante, porque eu lembro quando eu tinha 7 anos de idade, estava rolando a Guerra das Malvinas, né? E eu pedi para meu pai comprar um mapa. E meu pai comprou o Mapa Mundo, e ficava o dia inteiro ali em cima daquele mapa, quando era criança, vendo os países, as capitais dos países, né? Então eu comecei até ir a programas como do J. Silvestre, do Flávio Cavalcante, para falar a capital dos países e tal. Eu decorei, sabe, as bandeiras. Então tudo isso sempre acabou que me tocando muito, mapa, bandeira, capital e tal, né? Então acho que a opção pela geografia, ela foi quase, pelo curso de geografia no caso, ela foi sendo quase que natural diante dessa circunstância, que foi a minha formação intelectual infantil, vamos dizer assim, né? E também tem outro campo de conhecimento que me atraía muito, até hoje me atrai muito, que é a história, né? Então eu sou uma figura que eu
eu tenho um hábito assim de estudar história, inclusive as minhas análises, assim, para quem está acostumado com elas, são sempre muito baseadas em história, processo histórico, né? E daí eu consigo transitar da geografia para o marxismo de forma muito mais rápida, né, por conta da história e do fato da geografia ser uma ciência que, como o marxismo, ela pode ser vista como uma ciência que estuda as relações do ser humano com a natureza e dos seres humanos consigo mesmos, né? Então pode ser o mesmo objeto de estudo, né? E eu também ando com muita dificuldade de trabalhar com caixinhas, né? A geografia, a história, a filosofia, a matemática, a física. Eu acho que existe um problema muito sério hoje, que é a falta de uma visão de totalidade, né? E não existe verdade fora da totalidade, né? Então, acho que esse é um ponto que eu queria trazer sobre a minha formação e por que eu fui para a geografia e por que eu evoluí no pós-geografia, né? Ou evoluir, não sei, pode ser quem ouvir que vai chegar à conclusão, a melhor conclusão. O caso da China, em particular, tem relação direta com as minhas preocupações políticas. Eu entrei na universidade com 17 anos de idade, na USP, no curso de Geografia, no auge do neoliberalismo, em 93, o auge do papo da globalização, no auge do fim da história, e eu me perguntando por que caiu a União Soviética, o que levou a União Soviética a cair, por que a China continuou, apesar de falarem que era capitalismo e tal, os chineses sempre continuaram a dizer que eram socialistas. Eu quis desvendar essa questão. E a questão não era diretamente relacionada à China, e sim ao socialismo, né? Então, a pergunta que eu me fiz e que eu me faço até hoje, eu tento responder essa questão até hoje, é se o socialismo ele é uma espécime de sociedade viável do ponto de vista econômico, jurídico, político, etc. Né? Então, a China acabou sendo o meu grande campo de análise para buscar compreender cientificamente o socialismo, né? Porque socialismo você pode ter um discurso moral em cima do socialismo, um discurso utópico sobre o socialismo. O meu interesse sobre o socialismo é puramente científico, né? E não moral, e não utópico, né? Então, a China acabou se transformando num campo de análise, numa unidade de análise por excelência, e desde então, vamos lá contar, desde que o meu primeiro artigo foi aprovado para publicação, para a apresentação, que foi um artigo sobre a China, que foi apresentado no Congresso, no encontro de iniciação científica em geografia da USP, né? Ou seja, a USP faz uns encontros desses, né? Então, há 25 anos atrás, eu tive um artigo aprovado para o encontro, então eu conto, a partir desse artigo, o tempo que eu estudo a China, que é 25 anos, né? Muito bacana a sua história, professor. Gratidão mais uma vez por estar aqui conosco, compartilhando sua trajetória com a gente. E em linhas gerais, professor, olhando para o passado, analisando o presente, imaginando futuros, como podemos adjetivar a superpotência China do ponto de vista social, econômico e político? Eu acho que a China, uma pergunta, no fundo a sua pergunta é se a China é capitalista ou socialista, né? Vamos lá, vamos no fundo essa que é a questão que sempre trazem para mim. E eu, inclusive nesse livro que nós lançamos agora, eu, Alberto Gabriele, pela editora Boitempo, que é China, o socialismo do século XXI, nós desmistificamos essa questão, porque ela não é uma questão não é uma questão que ela tem uma matriz marxista. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Marx tem uma carta que ele escreveu, uma resposta para Vera Zasulich, que ele responde se a Rússia poderia transitar para o socialismo a partir do dormir rural, sem passar pelas dores do parto, do processo de acumulação primitiva. Em certo momento dessa carta, a resposta a Vera Zasulich, ele fala o seguinte: nós temos que olhar a sociedade como nós olhamos as camadas geológicas, ou seja, elas estão em intenso movimento o tempo inteiro, e combinando uma camada geológica com outra. Inclusive, nós estamos em cima de uma camada geológica que é fruto de uma combinação de duas camadas geológicas formadas em tempos históricos diferentes. Para a sociedade é a mesma coisa, né? Não existe modo de produção puro, né? Então, o que existe na China é o quê? É uma formação econômico-social complexa. Isso significa que existem modos de produção de diferentes épocas históricas convivendo ali em unidade de contrários, e a combinação desses modos de produção, que é o socialismo, o capitalismo, a pequena produção mercantil, as empresas coletivas,
acaba que forjando uma formação social de novo tipo, que é baseada na grande propriedade pública. Então, se agora me perguntar se a China é capitalista ou socialista, eu falo que é uma formação econômico-social orientada ao socialismo. Por quê? Porque o poder político não é exercido pela burguesia, muito pelo contrário, na China o capital ele é submetido ao Estado, o que não acontece no Ocidente. A grande propriedade industrial, aquelas que geram os efeitos de cadeamento da economia, aquelas que geram ciclos de acumulação, não são privadas, são estatais, que são 96 conglomerados empresariais estatais, e quem financia aqui esse processo todos são bancos estatais. Além do mais, a China não tem instituições liberais como tem no Ocidente. Eu até classifico a China como uma democracia não liberal. Então, eu classificaria a China, nós não temos que classificar, mas eu vejo a China como um processo histórico de constituição de uma formação econômico-social orientada ao socialismo. Né? Muito bom, professor Elias Jabbour. No meu trabalho de curadoria, né, eu pensei uma fala sua, e nessa fala o senhor diz que o socialismo, com características chinesas, é a engenharia humana e social mais avançada do mundo. E o senhor continua na sua fala, né? A democracia socialista chinesa é uma forma superior de representação popular em relação às democracias liberais, mais uma fala sua. E aí eu pergunto, professor, em que medida essas afirmações são fatos? O senhor acha realmente que, ao expandir cada vez mais sua economia, sua cultura e seu fazer político, a China irá ditar o ritmo do mundo? Ao fazê-lo, não seria uma forma de controle global, né, do ponto de vista econômico, político e cultural, tal qual fazem os Estados Unidos? Então, eu estava lendo esses dias aí acho que uma entrevista com o antigo o homem que foi o responsável pela transformação de Singapura na potência, né? Que na sequência ele acabou sendo um conselheiro político dos líderes chineses, como Deng Xiaoping, Jiang Zemin, até Hu Jintao, até Xi Jinping. E ele fala uma frase que é muito interessante nessa conversa. Ele fala o seguinte: olha, a China não é mais uma transição hegemônica, como foi anteriormente Inglaterra e Estados Unidos, Portugal e Espanha. A China é um fato geopolítico, é o maior fato geopolítico da história. Então não existe uma base de comparação ao que está acontecendo hoje. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Não se trata de uma transição hegemônica como foi anteriormente, até porque do lado da China tem um imperialismo norte-americano que não vai entregar rapadura fácil. Eles vão partir para a violência aberta, até porque é da natureza do imperialismo, a tendência à violência é da natureza do imperialismo, tá? Então, acho que tem esse ponto. Como engenharia social e humana, quando eu falo isso, eu estou falando de uma sociedade de um país de 1,4 bilhão de habitantes que conseguiu, em 72 dias, controlar uma pandemia, né? Então, eles conseguiram mobilizar recursos institucionais, recursos produtivos, recursos financeiros e, principalmente, recursos políticos para enfrentar uma pandemia que, por enquanto, matou 6 mil pessoas na China, enquanto que nos Estados Unidos já passou da casa dos 800 mil. Então, é uma engenharia social que foi capaz de mobilizar 480 mil voluntários dos comitês de bairro do Partido Comunista para enfrentar a morte em Wuhan. Né? Voluntário, não estou falando aqui no Brasil, para você juntar 20 pessoas para encher uma laje de um amigo é um sacrifício. Né? Então, a China tem se constituído a partir. Eu acho que a pandemia, ela como é um momento de fronteira da humanidade, acaba demonstrando o que funciona e o que não funciona. Por exemplo, a Alemanha tem um sistema de saúde exemplar, né? O welfare state maravilhoso. Só que 100 mil alemães morreram de Covid-19 na Alemanha. A China não tem um estado de bem-estar social como tem a Alemanha. Né? E morreram 5 mil pessoas somente, 6 mil pessoas. Né? Então, é em cima dessas questões da construção institucional do país, da construção das suas cadeias produtivas, da construção da grande finança estatal e das instituições políticas que eu cheguei à conclusão, e de planejamento econômico, né, basicamente, né, porque eu chego à conclusão de que se trata da engenharia humana mais avançada da história. A questão da democracia, o que eu vejo que na China é que existe um fulcro de democracia popular que pode vir a se tornar
uma democracia muito mais avançada do que no Ocidente. Vou dar um exemplo aqui para não ficar na retórica. Na China, um deputado federal, como aqui no Brasil, para ele chegar a deputado federal, ele primeiro é eleito num bairro, ou numa aldeia, né, vamos dizer assim, rural. E ele vai subindo congressualmente, ou seja, de forma indireta, até a Assembleia Popular Nacional. Só que esse cara fica somente 15 dias por ano em Pequim. O resto do tempo ele fica na base dele, né? Ou seja, sendo cobrado pela base. E quem caça o mandato dele não é os seus pares, como no Brasil, e sim a própria base. Isso tem gerado na China, por exemplo, alguns fenômenos. Como a China não tem a política não é mediada pelo dinheiro, né? E os políticos são obrigados a ficar na base durante o tempo de mandato, a política ela não é sequestrada por externalidades. Então, isso tem gerado na China, por exemplo, uma rotatividade no parlamento chinês muito maior do que qualquer lugar do mundo. Na China, você não tem um deputado que tem 40 anos de mandato, como nos Estados Unidos, por exemplo. Né? O Joe Biden é senador há 40 anos. Né? Então, eu acredito que a China, eu não estou dizendo que a China é um modelo a ser seguido, que ela não é isso. Tá? Estou falando que a China ela está construindo as bases para uma democracia de tipo socialista ultra avançada. Assim como as instituições que surgem com a Revolução Francesa demoraram 100, 150 anos para chegarem a um formato, vamos dizer assim, acabado, eu penso mesmo nas instituições que surgem em países de orientação socialista, ou seja, um longo caminho para a formação de uma democracia de fato. Até porque a democracia, Saulo, ela é condicionada historicamente. Então, vamos pegar um caso como Coreia do Norte ou Cuba. Como que você vai ter um desenvolvimento integral de uma democracia em países que são ameaçados de ser varridos do mapa, por exemplo? Né? Então, democracia, Hegel dizia isso, né? É algo altamente condicionado geopoliticamente. É por isso que os americanos conseguem, por conta dos seus 2 oceanos que protegem o país, desenvolver uma democracia após aí um certo tempo, vamos dizer assim, né? Então, a China tem um processo de construção que eu acho interessante nós observarmos sem nenhum preconceito, né? Belas reflexões o senhor traz para a gente, professor. E mesmo em um oásis desenvolvimentista, com taxas de crescimento econômico estáveis, com PIB em 2021 sendo o maior em 10 anos, possuindo vultosa base industrial e científica, a China está aí no topo dos principais depositantes de pedidos de patente internacional do mundo. O país asiático apresenta contradições econômicas sérias e que precisam ser sanadas. Quais seriam essas contradições, professor Elias? Como é que a China tem lidado com a poluição, por exemplo, que é oriunda de boa parte de seu parque tecnológico e industrial pujante? O país é o maior emissor de mercúrio e de gases nocivos à atmosfera da Terra. Quem lê meus trabalhos, eu sempre coloco muito claro uma definição de desenvolvimento econômico, né? Porque todo mundo fala de desenvolvimento, mas pouca gente define o que é isso, né? Desenvolvimento econômico é um processo de um salto de um ponto de desequilíbrio a outro ponto de desequilíbrio. Eu sou uma pessoa que não acredita no equilíbrio, né? Ou seja, não existe equilíbrio, né? E eu vou falar uma coisa aqui, uma brincadeira. Todo mundo que busca o equilíbrio, tem uns amigos meus, por exemplo, que eu entro na casa deles, tem aquelas estantes de autoajuda, sabe? E os caras são cada vez mais malucos, né, cara? Além desses Dalai Lama, não sei o quê. Por quê? Porque tá buscando equilíbrio, só que como não existe equilíbrio, a pessoa vai enlouquecer, né? E isso serve para a sociedade também. Não existe equilíbrio. O que existe é o quê? São saltos de um ponto de desequilíbrio a outro. Então, evidentemente que a China, ao crescer 40 anos consecutivos, ela vai conseguir ela vai dando saltos de um ponto de desequilíbrio a outro. Entre um salto e outro, ela vai constituindo instituições que vão adequando soluções para o próximo desequilíbrio e assim sucessivamente. Então, a China cresce há 40 anos, gerando desequilíbrio e gerando soluções aos seus desequilíbrios. Então, uma contradição a China é um país que, por exemplo, a poluição, né? É um problema seríssimo na China. Só que eles conseguiram construir, por exemplo, instituições produtivas capazes do quê? Financeiras, da China hoje ser o país
que ela investe muito mais em energia verde do que a Europa e Estados Unidos juntos. É o único país do mundo que está cumprindo à risca as metas que eles colocaram para si mesmos e ao mundo em relação ao meio ambiente. E a previsão é que em 2060 é emissão zero de carbono. Não é? Vai chegar um pico em 2030 e depois vai chegar em 2060. Isso absolve a China? Não absolve a China. Não estou aqui para isso. Mas o fato é que eles entregam... os chineses têm uma característica que eles conseguem entregar aquilo que eles prometem. O Ocidente é possível isso. Por exemplo, você não enfrenta o lobby do carvão nos Estados Unidos. Você não enfrenta o lobby do petróleo nos Estados Unidos. Né? Então, acho que tem essa questão da poluição, que sim, você tem razão, só que eles também são os países que estão mais buscando soluções a isso. Né? E as contradições econômicas, meu amigo, eu vou falar aqui de várias contradições econômicas. Né? Ou seja, é um país altamente desigual, é um país com desigualdade social abissais, com desigualdades territoriais abissais. Agora, é um país que também consegue, por exemplo, a partir dessa visão que eu falo, de ir constituindo instituições que ao longo do tempo vão reconfigurando a cara do país. Eles atualmente, por exemplo, estão em uma onda de inovações institucionais que estão mudando os esquemas de propriedade do país. Então, por exemplo, setor privado, essa coisa do Evergrande, setor imobiliário, partindo para especular. Amigo, o governo foi lá e falou, olha, quebrou, legal, vai virar estatal. Né? E isso serve para as big techs, para as fintechs, para os grandes monopólios privados. Por quê? Porque na medida que você muda os esquemas de propriedade do país para formas superiores de propriedade, que não sejam privadas, você cria condições para enfrentar o quê? A questão da desigualdade. Né? Então, a desigualdade não se enfrenta com vontade, vamos dizer assim. A desigualdade se enfrenta com medidas duras, né? E politicamente duras, porque você tem um país, por exemplo, que tem bilionários da rodo. E você tem que enfrentar o poder desses caras para fazer esse tipo de mudança. E eles estão fazendo. Né? Então, acho que a China ela consegue entregar soluções às suas contradições, que, na minha opinião, é invejável a capacidade dos chineses de constituir novos marcos institucionais capazes de enfrentar as contradições que assolam aquela sociedade. E o que esperar das relações comerciais entre os Estados Unidos e a China no governo Biden, professor Elias? E com o Brasil, dados os últimos entreveros diplomáticos entre as duas nações, como é que fica essa relação? Eu acho que o Biden, ele é aí que está a questão, né? Porque a China, quando ela parte para se transformar eu vou fazer uma redundância aqui, se você me permitir, você precisa de português, né? Ela parte para ser parte da economia capitalista mundial. Em grande medida, ela monta uma ratoeira para o capitalismo mundial que eles não conseguem sair. Então, por exemplo, o Biden ele pode continuar a sancionar economicamente a China para fazer bullying tecnológico. Só que na medida que ele faz bullying tecnológico com a China, o que acontece com a inflação dos Estados Unidos aumenta. E se a inflação dos Estados Unidos aumentar, o que acontece? Os democratas perdem a maioria no Senado e na Câmara. Então, como que fica isso? Então, já existem lobbies dentro dos Estados Unidos que buscam a redução desses mecanismos de persuasão econômica que o Biden continua a usar contra a China. Né? Então, é um jogo a conferir aí para o que vai acontecer. Cara, eu adoro esse jogo da geopolítica, da economia, enfim. Relação no Brasil, cara, eu acho que nós temos uma sorte tão grande que os chineses eles têm uma visão de história muito diferente da nossa, né? Eles veem o Bolsonaro como um agente que está aí e tal, vai passar e vai entrar em outro lugar dele. Então, deixa esse otário falar, entendeu? Que vai vir em outro lugar dele e a gente retoma as relações no nível do tamanho que o Brasil merece. Ou seja, eles têm uma visão do Brasil que é diferente da nossa. Né? Eles acham o Brasil um país fundamental no mundo. Né? A gente acha que o Brasil não presta, que isso aqui não tem jeito, não sei o quê. Os chineses não. Então, para a nossa sorte, as relações com a China vão continuar sendo muito boas comercialmente. Agora, se a forma que o Brasil faz comércio com a China interessa ao Brasil, essa é uma outra discussão. Né, que eu acho que nós temos que reunir
as forças vivas da nação para enfrentar essa questão da nossa desindustrialização, que não é culpa dos chineses, sim uma opção que o Brasil tem feito ao longo dos tempos, né? Professor Elias, e no país onde mais cresce o número de bilionários e de unicórnios, ou seja, startups com valor de mercado de US$ 1 bilhão, qual é o real poder da China, professor Elias Jabbour? Cara, o real poder da China está aí. O Jack Ma, por exemplo, vamos pegar um exemplo mais... O cara mais rico da China, o maior bilionário chinês. Ele lançou o maior IPO da história, e o Xi Jinping estava com ele por aqui, né? E deu uma semana, o governo chinês proibiu o IPO, cancelou o IPO, e fez o Jack Ma se reportar a uns funcionários de terceiro escalão do Ministério de Finanças, para explicar o que seria esse IPO, por exemplo. Ou seja, uma humilhação, né? E assim tem sido com vários, principalmente com as Big Techs e as Fintechs, né? Ou seja, porque é isso, é o que você falou, acumulou muito poder de monopólio. E esse poder de monopólio todo está fazendo o quê? Tá fazendo com que a desigualdade aumente na China. Então, como o governo chinês vai ter que enfrentar esse problema, caso contrário ele é derrubado pelo povo, eles estão tendo que enfrentar isso. Então, a China está provando hoje que o capital pode ser domado pelo Estado, né? É evidente que eu acho que a gente pode achar que ter bilionários de um país socialista é um absurdo. É um absurdo, mas temos que observar o socialismo como uma experiência muito nova, né? Não é uma experiência de 600 anos como capitalismo, ou 2.000 anos como feudalismo. Enfim, é uma experiência muito nova. É uma experiência de tentativa e erro. O que tem na China hoje, Saulo, porque o fundo do debate todo é isso. Como pode ter socialismo com bilionário? Eu vejo, e no livro nosso, vou falar da propaganda do livro de novo, China, o socialismo do século XXI, Boitempo Editorial. Para nós, aquele socialismo que existe na China é uma experiência embrionária, em fase de teste. É como se fosse uma criança que estivesse saindo ainda da barriga da mãe. Então, essa criança ela vai nascer e ela vai mudar de cara ao longo do seu processo de crescimento, né? Do seu processo de amadurecimento e tal, né? E vai ter que conviver em meio a imensas contradições, porque o socialismo não é dominante a nível mundial. Então, a China tem que atuar no mundo sob regras que não foi ela que criou, né? Então, a coisa é muito mais complexa do que a gente imagina, né? Professor Elias, e por falar em complexidade, explique para a nossa audiência, né, para aqueles que ainda não sabem diferenciar socialismo e comunismo, qual é o conceito de ambos os termos, professor Elias Jabbour? Pessoal, primeiro, o comunismo nunca existiu. Ou seja, o comunismo é uma sociedade. Primeiro que eu sou tão materialista que eu não gosto de falar de coisas que não existem, né? Ou seja, então, o comunismo é algo tão distante. Uma sociedade sem classe, sem Estado, uma sociedade que o ser humano vai passar o dia inteiro lendo poesia, ou malhando, ou pescando, ou transando, as máquinas produzindo por si só. Isso não existe. Isso é o comunismo. Não existe mais fronteira entre os países, né? O ser humano ele tem um grau de subjetividade, ou seja, em que muito superior àquela mesquinharia humana do homem das cavernas, ou seja, aquilo que eu falo sempre, né? Tem a humanidade. Nós estamos aqui numa escola maternal de humanismo, né? Então, nessa escola maternal começa lá com o homem da caverna, egoísta, etc, etc, até o homem novo, né? Que é esse cara que eu estou falando para você, né? Só que esse homem novo está muito distante ainda de existir. Talvez demore 1.000 anos para surgir. Então, isso é o comunismo. Uma figura é um ser humano de um nível, vamos dizer assim, é um ser integral, né? Sem mesquinharia, sem pequenos sentimentos. É um cara que pensa no próximo antes dele. É o cara que não é apegado a nada. É um cara que não acha que o corpo da mulher é dele. Ou seja, é uma figura que é livre em todos os aspectos, né? Livre e avançada do ponto de vista civilizacional e espiritual. Então, esse ser humano não existe ainda. Então, o comunismo não existe. O socialismo é uma experiência ainda muito nova na humanidade, né? E para um país ser socialista, pessoal, tem que ter Partido Comunista no poder, tem que ter trabalhadores ocupando espaço de poder, vai ter que ter grandes empresas públicas no núcleo da economia,
né? Vai ter que ter grandes bancos estatais no núcleo da economia, né? A terra vai ter que ser propriedade coletiva, ou seja, cara, não existe comunismo na Argentina, não existe comunismo na Venezuela, né? É que no Brasil, hoje, o que na Europa, muitas vezes, é até uma coisa civilizacional, que é distribuir renda, aqui no Brasil é comunismo, né? Tudo é sinônimo de comunismo, né? Você pensou em taxar a grande fortuna, que é uma coisa que se faz em qualquer lugar sério do mundo, né? É sinônimo de comunismo. Comunismo nem isso, e comunismo nem existe, e muito menos socialismo, né? Da forma como esse pessoal fala, né? Então, o socialismo, na minha opinião, agora falando um pouco mais sofisticado, ele é uma formação econômica e social de um andar superior ao capitalismo, ou seja, é uma formação organizacional superior ao capitalista. Agora, que está em construção, está iniciando a fase de teste. E esse comunismo aí, pessoal, a Argentina, pessoal, está muito longe do socialismo. Venezuela nem se fala. Cuba é uma experiência muito restrita, porque é um país bloqueado. Então, pessoal, vamos parar vamos deixar de procurar o comunismo e baixar a cama, né, pessoal? Vamos ser mais, né? Vamos ser melhor do que nós somos, né? Obrigado. Boa, professor. Boa. E chegamos ao fim do Papo no Auge de hoje. Conosco o professor doutor Elias Jabbour, docente na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, falando sobre a China. Professor Elias, quero muito lhe agradecer por sua participação em nosso programa. Foi um grande prazer aprender com o senhor. E para finalizar, professor, o que os leitores encontrarão em seu livro China, o Socialismo do Século XXI, da editora Boitempo, tendo aí como coautor o professor Alberto Gabrielli, e mais uma vez gratidão. Cara, eu acho que existe um consenso comum no Brasil que vai desde os marxistas até neoliberais de que a China é um país capitalista. É um consenso comum, todo mundo parte do pressuposto que a China é um país capitalista. E esse livro traz uma perspectiva teórica e empírica que diz o contrário, de que a China é uma experiência socialista embrionária. E para demonstrar isso, nós construímos uma teoria nesse livro, ou seja, a primeira parte do livro é toda uma construção teórica a partir de alguns conceitos fundamentais do materialismo histórico, como formação econômica e social, modo de produção e lei de valor. E a segunda parte nós tratamos da construção do que nós chamamos do macro setor produtivo da economia chinesa, que é a economia chinesa em si, né? Então, quem quiser buscar uma visão alternativa dentro do marxismo, compre esse livro, que já é alvo de polêmica, ou seja, o que nós queríamos fazer era isso mesmo, bagunçar o coreto, né? E acho que nós conseguimos com esse livro, né? E é uma leitura que, modéstia à parte, acho que vale a pena vocês fazerem. Entre no site da Boitempo, acho que é www.boitempoeditorial.com.br. Adquiram o livro e mandem para mim um feedback pelas minhas redes sociais, que eu estou direto no Twitter, Facebook e Instagram, tá bom? Um forte abraço e um beijo no coração de vocês. Tá aí para vocês o grande professor Elias Jabbour, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, falando sobre a China. E lembra vocês que nos escutam, além do Papo no Auge, estar na Rádio Paulo Freire, uma rádio da UFPE. Estamos também nos agregadores de podcast, no YouTube. Nos acompanhem, nos sigam, compartilhem nossos áudios. Afinal, conhecimento precisa e deve ser propagado. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa. Valeu!